caros ouvintes do programa Inclusive, o programa Inclusive que traz edições especiais dedicadas para falar sobre a pessoa 50 a mais, a pessoa 60 a mais, os idosos, que traz reportagens sobre longevidade, saúde e algumas edições dedicadas para falar sobre a pessoa com deficiência. Também tivemos algumas edições especiais para falar sobre racismo, que é algo que ainda existe na nossa sociedade, que precisa realmente ser banido de vez, né? A gente está, inclusive, no mês de novembro, onde dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, e aproveitando tudo isso, a questão da longevidade, a questão dos idosos, a questão da afrovelhice, que a gente vai explicar o que significa esse termo adiante, eu trouxe aqui um entrevistado, que é o Valmir Moratelli. Valmir, tudo bom com você? Tudo bom, Rosa? Satisfação falar com você, satisfação falar aqui um pouco mais sobre esse tema que é tão caro para toda a sociedade, para todos nós. Obrigado pelo convite. Você é doutor em comunicação pela PUC do Rio de Janeiro, né? Conte um pouquinho sobre a sua trajetória e aí a gente vai falar um pouco já sobre o que te levou a escrever o livro A Invenção da Velhice Masculina. E aí, primeiramente, fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Legal, Rosa. Eu sou jornalista de formação, trabalhei já em alguns veículos de imprensa nacional, hoje eu sou colunista da revista Veja e desenvolvi uma pesquisa de doutorado, né, uma pesquisa extensa aí durante 4 anos pesquisando envelhecimento, com foco no envelhecimento masculino. Sou diretor de cinema também, tenho alguns documentários, alguns filmes, inclusive um deles voltado também para a questão da velhice, é um tema que eu de alguma forma persigo já há algum tempo, gosto de pesquisar, gosto de me inteirar em relação a isso, porque eu acho que é um assunto que é muito pouco debatido no Brasil com profundidade. O tema chegou para mim assim, justamente no momento em que eu estava buscando um assunto para poder pesquisar no doutorado. Eu fiz um levantamento de assuntos de temas tabus no audiovisual, né? Temas que são pouquíssimo debatidos, que têm pouca representatividade no audiovisual brasileiro, né? Séries, novelas, filmes, né? No cinema nacional e tal. E eu identifiquei alguns temas, alguns grupos sociais que são pouquíssimos ou quase nunca vistos, né? Nós temos aí grupos de pessoas gordas, pessoas com algum tipo de deficiência, grupos indígenas. A gente tem um movimento maior na sociedade nos últimos tempos da questão do negro, mas ainda assim é muito incipiente em relação, né, à nossa história, e a questão da velhice. E me chamou a atenção porque a velhice atravessa talvez todos esses outros grupos que eu acabei de citar, né? A velhice é inerente ao ser humano, então ela está um assunto que pode estar no rico, no pobre, é um assunto que vai estar relativo a pessoas do Rio de Janeiro, ou do Nordeste, ou de Santa Catarina, enfim, é um assunto que é para todos nós. Então eu resolvi trazer isso, já compreendendo o quanto a nossa sociedade envelhece a passos largos, tanto que os números mais recentes do IBGE demonstraram exatamente isso, né? O que acontece? Na verdade, a gente tem 22,2 milhões na faixa etária de 65 anos ou mais, né? Isso corresponde a quase 11% do total de habitantes no Brasil. Torna-se fundamental dar luz a esse tema, né? Ampliar realmente as discussões e... Aí você lançou o livro A Invenção da Velhice Masculina, né? Aí as mulheres podem se perguntar, né? Por que a velhice masculina, né? Você quis provocar aí alguma situação? Porque será que os homens mais idosos são mais valorizados que as mulheres idosas? Explica isso para gente. É a pergunta que eu mais tenho respondido desde que o livro foi lançado, que as pessoas falam, poxa, por que só a velhice masculina? Porque eu acho que quando eu fui começar a ler sobre velhice, sobre envelhecimento de uma maneira geral, enfim, me chamou muita atenção, Rosa, tanto nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, a quantidade de livros e de pesquisas voltadas para o universo feminino. Se fala de velhice como se fosse velhice um assunto apenas atrelado a mulheres. E a gente sabe que uma sociedade masculina, muito masculinizada, aliás, e muito machista como a nossa, olha a velhice como um problema.
e, a partir disso, atrela de forma muito intensa o envelhecimento a uma questão feminina. Então, a mulher, a partir dos 30, 35 anos, vira um problema para a mulher envelhecer. Né? O homem com 30, 35 anos nem questiona se ele está ficando velho. Né? O cabelo grisalho para o homem é charmoso. Quantos galãs na televisão nós temos, né, para poder trazer para o audiovisual novamente? Quantos galãs nós temos que são chamados charmosos com 50, 60 anos de idade? E quantas atrizes de 50, 60 a gente vê nesse papel? Praticamente nenhuma. Então, há uma diferença de tratamento de velhice para homem e para mulher muito gritante. E eu fiquei pensando sobre isso. Cadê a invenção do homem? Né? Cadê essa velhice masculina? Cadê o homem quando chega nessa terceira idade, nessa outra etapa da vida? Como é que ele suporta isso? E eu fui pesquisar exatamente isso, porque existe uma pressão da mídia, da sociedade, há uma indústria de cosméticos muito forte, inclusive, para poder tentar, de alguma forma, retardar o envelhecimento feminino. Né? Então, é sempre levado a questão para as mulheres. E aí eu quis tentar, de alguma forma, trazer esse questionamento também para o ponto de vista do masculino, do homem. Por que o homem, quando o homem envelhece? Eu abro o livro, inclusive, fazendo um levantamento histórico de diferentes sociedades, desde a antiguidade, para mostrar esse homem envelhecendo em diferentes sociedades. Quer dizer, em sociedades ditas patriarcais, comandadas por homens, tendo valores masculinos ditando as regras de convívio, o homem é quem controla o que é ser velho ou ser novo. Então, o valor da juventude é um valor muito forte para poder guiar essas relações. E aí cabe às mulheres, principalmente, sofrer as consequências desse envelhecimento, porque o homem nunca é tido naquela posição. Né? Isso fica nítido quando eu faço essa linha do tempo em diferentes sociedades, desde a antiguidade, do Egito Antigo, Roma, Grécia, até chegar na sociedade brasileira atual. A gente mostra isso, há uma diferença gritante, há um choque, há um momento em que a gente percebe um aprofundamento do lado dos valores pejorativos dessa velhice, que é a partir do final do século XVIII na Inglaterra, que é quando se aprofunda e quando se cria o que a gente vai chamar historicamente de Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial é que nós temos esse aprofundamento de que velhice é algo ruim. Né? Porque é quando os corpos sociais, as pessoas precisam de alguma forma estar produzindo. Então sai da manufatura, sai do artesanato e vai para as grandes empresas, para as grandes fábricas, com motores a vapor. Quem vai manusear esses motores a vapor são corpos jovens, com força, com habilidade, principalmente homens. Então as pessoas mais velhas, ditas como mais fracas ou cansadas naquele momento, são pessoas ditas descartáveis. Ou seja, elas não podem produzir, elas não têm mais nada a oferecer para a sociedade. Então, é aí que se afunila e se apresenta um modelo de envelhecimento muito precário e cada vez mais desigual, cada vez mais triste mesmo. Né? E a gente vai vendo isso afunilando cada vez mais e se aprofundando nesse lado mais pejorativo. Muito bem, o livro A Invenção da Velhice Masculina. Você traz também alguns recortes nesse livro, abordagens, que também fala sobre a estética, né? Como que a cultura audiovisual, como o cinema, como a TV lidam com a representação da velhice masculina. Você acabou de dizer, né, que os cabelos grisalhos significam aí poder, né, algo mais presente quando a gente pensa nos homens idosos. Mas a representatividade ainda é quase que nula, não é? A gente não vê campanhas com personagens idosos, né? A gente tem aí uma campanha agora de conscientização que o próprio Antônio Fagundes que participou, né, o ator que participou do seu livro com aspas, né, no seu livro, muito interessante. Ele escancara a necessidade, né, do exame no Novembro Azul. Achei muito significativa a campanha, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mas não somente campanhas de conscientização devem ter um personagem idoso, né? A gente precisa ter em todos os venda de vestuário, calçados, enfim, anúncio de hotéis e viagens, turismo, todas as áreas. Você concorda comigo? Concordo, perfeito. Eu acredito muito já que a gente vive no modelo
de lucro, de capitalismo, uma sociedade cada vez mais em que a competição é muito forte, muito acirrada, o idoso também tem que ser entendido como um ser que consome, né? E consome o quê? Não é só consumir apenas ir ao mercado e fazer compras, ele consome moda, ele consome bens de consumo, ele de alguma forma ele está também consumindo entretenimento. Então esse idoso também quer se ver representado nessas outras camadas, né? Ele quer ligar a televisão e ver uma história em que pessoas grisalhas, de cabelo branco, estão tendo um relacionamento, ou estão traindo e sendo traídas, estão tendo aquelas discussões dentro da trama que a gente só vê junto com a juventude, né? São valores que precisam ser repensados para um outro tipo de ponto de vista, até porque a sociedade está envelhecendo. Então, se a gente precisa ter esse espelho social dentro do entretenimento, dentro do audiovisual, nós precisamos cobrar disso, porque a gente sabe que a janela da televisão é uma janela para o mundo. As pessoas, de alguma forma, se veem representadas ali. Por isso que o estudo da representação é tão importante, Rosa, porque nós somos seres sociáveis. Para a gente montar a nossa identidade, a gente precisa ver o outro. É muito importante a gente observar o outro para poder saber que nós fazemos parte de um grupo. Então, o isolamento é quebrado a partir do momento em que nós sabemos que outras pessoas são tão iguais quanto nós, né? E a partir desse momento é que a gente vai buscar a nossa individualidade, mas é a partir do momento que a gente primeiro tem que pensar no coletivo. Então, é necessário, sim, eu concordo com você, que é preciso ter na publicidade, na moda, em propagandas de carro, em propagandas de esportivas, mais pessoas para isso. A sociedade precisa cobrar isso. Há um movimento intenso nos últimos anos que a gente vê, por exemplo, o movimento LGBT+, que tem trazido essa discussão de representatividade. O movimento negro já faz isso com certa força, também quebrando determinados paradigmas. Ainda há muito que se caminhar nessa sociedade, porque a gente é um país muito desigual, mas ainda assim a gente já vê coisas pontuais. E a velhice, a questão do envelhecimento, tem que ser abarcada por todos esses grupos, porque é uma questão de todos, do hétero, do gay, da pessoa não binária, da lésbica, enfim, é um assunto para todos, né? Do branco, do negro, porque senão a gente não vai ter nunca essa sociedade para onde a gente se caminha, que é uma sociedade envelhecida, mas numa tentativa de igualdade. Muito bem. O que acontece? Nós temos também uma questão que trata de equipes intergeracionais. O mercado de trabalho ele tem uma tendência a negar pessoas mais velhas entre as equipes, entre os times. Mas hoje, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, eu tenho notícia de que algumas empresas estão mudando a mentalidade. Elas estão contratando profissionais com mais de 50 anos de idade. Isso significa que eles estão atentos às mudanças. Você, como autor desse livro, diante de todas as suas pesquisas, esse seu interesse pelo tema, como é que você enxerga? Você enxerga crescimento de oportunidades para essa população? Ainda é muito aquém do que nós deveríamos ter, Rosa. Ainda é muito insatisfatório. Existem movimentos pontuais em algumas empresas que começam a fazer esse movimento, mas eu não vejo ainda como sendo algo que a gente pode cravar como sendo um marco dessa virada de década no Brasil. A gente ainda tem muito que caminhar. Só se a gente for pegar, por exemplo, o Estatuto do Idoso no Brasil, que acaba de completar 20 anos, né, recentemente, agora 1º de outubro. Então, a discussão sobre o envelhecimento e a inserção do idoso na sociedade é tudo muito recente. Os direitos e os deveres da pessoa idosa, a gente ainda nem tem isso debatido largamente na sociedade. É muito precário. Eu vejo algumas empresas fazerem isso, vejo algumas coisas pontuais, tipo, dia desse mesmo alguém estava me perguntando sobre publicidade com pessoas idosas, eu tive que pesquisar para poder chegar num exemplo. Teve uma grife até do Rio de Janeiro que fez de vários casais se beijando e tal, a marca Reserva, que fez isso para o Dia dos Namorados do ano passado. Botou outdoors nas cidades e tal, não sei o quê, de casais em momentos de carinho, de afeição e tal. Isso desperta atenção, curiosidade, eu acho que é muito pontual e muito válido, mas ainda assim é muito recente, tanto que quando tem, chama atenção, grita aos olhos, nossa, tem um idoso se beijando, nossa, tem idosos se abraçando. Por quê? Porque a gente ainda tem essa ideia de que idosos não podem demonstrar afetividade pelo outro, né?
Idoso já tá naquela visão que remete, inclusive, à própria infância, né? Quer dizer, o corpo infantil e o corpo do idoso meio que se encontram nesse caso. E a mesma coisa a questão do trabalho. Se a gente tem essas reformas da Previdência, entra governo, sai governo, a gente vem para a reforma da Previdência cada vez mais alargando mais o teto da aposentadoria, nós também temos que pensar, por outro lado, como é que esses idosos estarão inseridos mais tempo no mercado de trabalho. Você vê, se um mercado cada vez mais competitivo, que já não tem emprego para pessoas jovens, como é que ele vai ter, então, pessoas idosas trabalhando nesses lugares? É preciso ter políticas públicas que possam olhar para isso. É preciso que o governo, inclusive, pressione empresas também, ou que facilite, diminua impostos, faça campanhas para que valorize mais as pessoas idosas há mais tempo dentro do mercado de trabalho. E aí eu falo para N profissões, eu acho que tem que ter, e isso é uma cobrança que tem que ser de todos. Uma pessoa idosa dentro de uma equipe valoriza essa equipe, porque tem conhecimento, tem vivência. É importante que essas pessoas possam, de alguma forma, passar adiante também para pessoas mais jovens que estão chegando e estão aprendendo a lidar com diferentes desafios. Muito bem. Aonde que aqui dentro, ainda na sua obra, você traz um termo que você explorou, você estudou, né? Você pesquisou sobre raízes históricas, sociopolíticas, que sustentam discursos etaristas, né? E isso há muitos séculos. Você também já mencionou aqui durante a nossa entrevista. E você introduz um termo que é o afrovelhice. Você pode Isso. falar um pouquinho para a gente sobre afrovelhice? Tá, eu coloco a afrovelhice para poder, de alguma forma, chamar atenção para um grupo dentro da velhice que é pouquíssimo lembrado, dentro da perspectiva de que velhice é um termo que a gente tem que falar sempre no plural, sabe? Eu gosto de tentar, dentro do livro, eu trabalho muito essa questão da velhices, justamente por isso eu falei agora há pouco. Num país tão desigual e tão diverso quanto o nosso, a gente tem que pensar sempre a velhice na sua magnitude, né? Quer dizer, a velhice do homem é diferente da velhice da mulher. Aquilo que eu falei agora há pouco, abrindo aqui a nossa gravação. A mulher é muito mais cobrada por essa velhice do que o homem. Então, a velhice do gay é uma diferença da velhice da pessoa hétero. A mesma coisa, por exemplo, se a gente for pegar a quantidade de pessoas, a faixa etária das pessoas, da expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é 35 anos. É baixíssimo. Então, assim, como é que vai falar de envelhecimento de 60, 70 anos para esse grupo de pessoas? Então, é preciso segmentar a discussão da velhice para determinados grupos. E aí eu também gosto de entender a velhice dentro do aspecto do privilégio. A gente pega aí, né, dados alarmantes de violência que a gente atravessa há décadas no Brasil. Quais são os grupos mais afetados pela violência urbana dos grandes centros? São grupos principalmente de negros, jovens, de periferias, né, de gente com baixa renda. Então, são esses grupos que vão ter, obviamente, menos acesso e menos direitos ou menos capacidade do envelhecimento. Porque se eles estão morrendo jovens, eles não vão, obviamente, por tabela, envelhecer. Então, quando a gente fala o Brasil está envelhecendo mais, o Brasil tem que entender quem é que está envelhecendo. Quem é que está chegando a esses 75, 80 anos de faixa etária lá no topo? Né? E aí a gente percebe que tem cada vez menos negros velhos, né? Porque negros velhos são raros. Os brancos velhos é quem está chegando. Ou seja, há um grupo que tem privilégio, porque a velhice é um privilégio, e tem grupos que são invisibilizados. E a partir disso, para poder tentar de alguma forma chamar a atenção para isso, eu cunho no livro esse termo afrovelhice, para tentar de alguma forma entender que dentro de todas essas pesquisas etnodemográficas não se leva tanto em consideração a questão racial, que é muito necessária e importante no Brasil, já que a gente atravessou mais de 300 anos de escravidão e ainda hoje sofremos consequências severas disso. Né? A nossa formação enquanto sociedade, enquanto entendimento de vários problemas da sociedade, passa por isso. Passa por uma escravidão, por um problema que não foi resolvido lá no passado. São consequências que hoje a gente vive. E a questão do envelhecimento também passa por isso. Né? Então, o termo afrovelhice é um tema para poder tentar, de alguma forma, jogar um chamamento para essa questão do envelhecimento dessa parcela significativa da população brasileira que fica às margens dos ganhos sociais. Né? Esse prefixo afro, né, que remete a algo originário do continente africano, e a gente tem, de alguma forma, trazer essa percepção, né? Quais são as possibilidades para esse grupo que precisam ser olhadas com muito mais afinco dos governantes, das empresas, enfim,
das pessoas, das autoridades públicas, para que haja uma menor desigualdade, né, um maior nivelamento do envelhecimento populacional como um todo. Muito bem. A editora é a Matrix Editora, do seu livro, Isso. né? E ela também o livro também está disponível através do Amazon, né? Isso, está na Amazon, está na Livraria da Travessa, está na editora Matrix, e as pessoas podem adquirir tanto a versão digital, né, online, o e-book, quanto pode o livro físico. As suas redes sociais, você pode mencionar aqui para a gente, no caso de algum dos ouvintes, as pessoas se interessarem em trocar alguma ideia, te procurar? Com certeza. Meu Instagram é vmoratelli, V de Valmir, Moratelli com 2 L's e I. Muito bem. E você também tem um canal no YouTube? Tenho um canal no YouTube também, mas eu posto mais coisas de trabalho lá, situações diversas, mas também está lá como Valmir Moratelli, então quem quiser me procura por lá, que estou nas redes sociais. Você quer deixar alguma mensagem final aqui para a gente? Depois dessa... Eu acho que a grande mensagem é a gente tentar, de alguma forma, entender a velhice como uma questão de todos, né? Não é um assunto para idoso, não é um assunto para a pessoa que está com seus 50 anos preocupada em fazer 60, né? É uma questão de todos, como eu falei. Se a gente entender a velhice como um privilégio, talvez a gente consiga tirar um pouquinho dessa margem negativa que se coloca sobre essa palavra. O etarismo, né, para usar esse termo que está meio que na moda, agora está todo mundo falando do combate ao preconceito a pessoas idosas, precisa ser o etarismo precisa ser um combate de todos, né? Cada vez mais a gente precisa estar combatendo isso, porque se a gente quer uma sociedade, se a gente quer chegar no envelhecimento, pensar num futuro melhor, a gente quer um futuro de pessoas idosas bem, porque o futuro é velho, não adianta. É para onde nós estamos indo, é para onde nós vamos, né? O futuro não é jovem. Essa ideia, esse discurso político que a gente ouve muito, né? Temos que cuidar do futuro das nossas criancinhas. Não, as criancinhas no futuro não vão ser criancinhas. As criancinhas no futuro vão ser velhas. Então a gente tem que mudar um pouquinho a chave desse discurso, porque é totalmente errado. O futuro é sempre pensado para pessoas idosas. E é para isso que a gente tem que trabalhar, para uma sociedade mais igualitária, para o mercado de trabalho mais amplo e justo, por salários melhores, porque, afinal de contas, as pessoas querem independência financeira, quer, de alguma forma, né, ter a sua vida, o seu momento de lazer, de diversão também, quando tiver a sua aposentadoria. Então, são todas essas questões que têm que ser trabalhadas. Acho que a grande mensagem que eu deixo aqui para poder resumir tudo isso é a gente pensar a velhice como uma bandeira de todos. Acho que assim a gente vai conseguir abarcar melhor esses desafios que nós temos pela frente no país cada vez mais idoso e cada vez mais velho. Eu acho que a gente também tem que trazer esse termo velho, sabe? Tirar um pouco desse tom pejorativo que tem essa palavra. A gente tem que assumir isso. O que acontece, né? A palavra velho, o velho, ela é pejorativa. Nossa cultura, né? A gente fala pelo Brasil, né? Eu tenho casos verídicos, pessoas que estão atravessando são 80 a mais e elas se auto-intitulam velhas e sofrem por isso. É um sofrimento generalizado. Claro que a gente tem exceções, pessoas nessa faixa etária que pensam diferente, porque, como você mesmo disse, construíram uma mentalidade diferente ao longo da vida. Então, assim, eu acredito na construção mesmo, e esse caminho de mudança de mentalidade, né? A gente precisa parar de pensar que idoso é pejorativo, é vulgar, tratar assim com desdém, é muito triste isso, mas ainda acontece, né? Existe preconceito, e assim, o seu livro e os seus estudos são agregadores, positivamente agregadores. Eu agradeço. Poxa, obrigado. Eu vou ler o seu livro, vou ler esse livro. Obrigado. Até porque é muito interessante a gente aprofundar e prestar esses serviços aqui à sociedade. Obrigada mais uma vez pela sua participação, tá? Obrigado. E sucesso aí com a sua obra, com a carreira, e que a gente se vê por aí. Tá certo, Rosa. Muitíssimo obrigado pelo espaço, pela troca aqui das mensagens. Eu acho que é sempre muito, muito interessante ter esse convívio, mesmo que virtual, a gente conseguir trocar essas ideias. Quem sabe um dia a gente vai para o estúdio e faz uma gravação no estúdio.
tá bom? Opa, legal. Vamos sim. Aliás, eu estou torcendo para voltar. Esse ano não volta ainda. Um abraço. Tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau.